Não há crime tão hediondo que Deus não possa perdoar você se você se arrepender a tempo. Eu digo a tempo porque haverá um tempo em que não teremos mais oportunidade. E que seja um arrependimento genuíno. Depois eu convido o pessoal a ler o Salmo 51, que é um dos Salmos de Davi, onde fala assim: pequei contra ti somente. A Bíblia, quando fala do adultério de Davi com Batseba, Davi ficou mal mesmo. E Deus, para mostrar que ele consegue restaurar, esse bebê morreu. Então a consequência veio, Deus não tirou. Mas o outro bebê que nasceu de Betseba e Davi foi Salomão. Salomão era fruto de uma relação que começou com um adultério. E mesmo assim foi um homem sábio. Então mesmo que você venha de uma história, que é a minha história, por exemplo, meu pai e minha mãe se encontraram rapidamente numa noite. A mulher que vivia com meu pai tinha abandonado meu pai e fugido com a filha dele. Ele estava sofrendo. A minha mãe também tinha um marido que a havia abandonado. Ela estava com o filho dela sofrendo. Minha mãe ficou grávida de mim. Eu precisei de muita terapia para falar isso num podcast. Eu ficava questionando assim: Deus me desejou? Porque veja bem, se eu falar que Deus me desejou, eu vou falar que Deus desejou aquela relação de adultério dos meus pais, que é contra a Bíblia. Não, Deus não quis aquela relação adultério dele. Mas se ele não quis aquela relação, então Deus não me quis. Eu não sou desejado por Deus. Aí quando eu vejo histórias como a de Davi, eu aprendo duas coisas importantes e com elas que eu quero deixar esse comentário aqui. Deus consegue tirar bênçãos do que ele não desejou. Então se eu tô falando nesse momento pra gente que descobriu que a mãe não quis quando criança, mesmo que você descobriu que a sua origem é a pior, calma, você pode ser um Salomão. Deus consegue tirar bênçãos daquilo que ele não desejou.